8 de março de 2026. Provérbios, capítulo 8. Feliz Dia Internacional da Mulher. Hoje é dia 8 de março. Hoje nós vamos ler Provérbios, capítulo 8. E Provérbios, capítulo 8, é um capítulo que fala sobre a sabedoria. O capítulo 8 fala que a sabedoria anda junto com a retidão, com o entendimento, com a inteligência, com a correção, com a prudência, com o conselho, com a justiça, com o juízo. Então, se a pessoa diz que ela é sábia, se a pessoa realmente quer andar pelo caminho da sabedoria, ela precisa andar junto com tudo isso que nós acabamos de dizer. Não tem como uma pessoa dizer que ela quer ter a sabedoria e ela ser uma pessoa que é mentirosa, que não anda com a verdade. A sabedoria anda com a verdade. Não adianta a pessoa dizer assim: eu quero ter a sabedoria, mas ela não aceita mudar os seus comportamentos de injustiça. Por exemplo, não faz a anotação na carteira dos seus colaboradores, a pessoa é desonesta no contrato. A sabedoria, ela anda com a honestidade. E a sabedoria, ela está convidando todas as pessoas para que venham para o lado dela. E aqui em Provérbios capítulo 8, a sabedoria, ela é Deus. Veja, vamos ver aqui, vamos começar a ler Provérbios capítulo 8, versículo 1. Não clama porventura a sabedoria? Veja que sabedoria está em letra maiúscula. Essa sabedoria em letra maiúscula se refere a uma pessoa. Essa pessoa é Deus e nosso Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, não clama porventura a sabedoria? Deus Pai criou os céus, a terra, todas as coisas com a ajuda do Filho, que é Jesus e que é a palavra. Ele é a palavra. E eles criaram todas as coisas junto com o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus em movimento, porque Deus, ele se movimenta pela terra, ele se movimenta dentro de nós. Nós, os que aceitamos a Jesus e que estamos andando com ele. Todas as pessoas que aceitam a Jesus, elas recebem o Espírito Santo. E o Espírito Santo é Deus em movimento, Deus em ação na terra, revelando as ações do Deus Pai e do Deus Filho na terra. Então, quando você lê aqui o versículo 1, não clama porventura a sabedoria, ele está dizendo, por acaso, porventura, a sabedoria não chama, o clama aqui, o que é clamar? Clamar é pedir, clamar é chamar. Então, por acaso a sabedoria não está chamando as pessoas? Por acaso a sabedoria não convida as pessoas para o lado dela? Deus, que é a sabedoria com letra maiúscula, por acaso, ele nunca falou com você? Você nunca recebeu um convite de alguém para receber a Deus, para receber a Jesus, para andar por um caminho correto, para mudar a sua rota de que está no caminho errado? Então o versículo 1 começa com uma pergunta. Por acaso não clama a sabedoria? E a inteligência aqui está em letra maiúscula, porque também está se referindo a Deus. Ele é o dono da sabedoria, ele é o dono da razão. A inteligência é o uso do raciocínio, o uso da razão. Deus, ele fala conosco usando, perguntando, fazendo perguntas para que nós possamos ser ativados na nossa razão. Ele nos deu razão para pensar, para meditar, para escolher
a decisão que vamos tomar. Então, a inteligência, que é Deus, com a razão dele, ele não dá a sua voz? Versículo 2. O versículo 2 nos fala que Deus está o tempo todo nos chamando. Veja que ele diz: no cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Então, ela aqui fala a respeito da sabedoria que é Deus. Em outras palavras, Deus, ele se coloca nas alturas, ele se coloca junto ao caminho, ele se coloca nas encruzilhadas das veredas, ele se coloca nas esquinas. Em outras palavras, Deus fala comigo, ele fala com você, seja na altura, seja do seu lado, seja nos lugares escondidos em que você vai. Aquele lugar errado, a casa da pessoa casada, que você sabe que é casado, que é casada, que a pessoa vai, Deus está lá. Na encruzilhada, a sabedoria está lá. Deus está lá, alertando, dizendo: saia desse caminho. Versículo 3. Da banda das portas da cidade, a entrada da cidade e a entrada das portas está clamando. O versículo 3 traz mais um detalhamento, que a sabedoria está em todos os lugares. E ela está clamando. O que é que Deus está clamando? Está clamando o seguinte, versículo 4: a vós, ó homens, eu clamo. E a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Então Deus está falando comigo, está falando com você, está falando com todos. Versículo 5, Deus está dizendo: entendei, ó simples, a prudência. Entendam a prudência. E vós, loucos, entendei de coração. Ou seja, recebam, abram o coração para entender o que é a prudência. Versículo 6. Ouvi, porque proferirei coisas excelentes. Aqui o 6 ele está dizendo assim: ouçam, escutem, porque eu vou proferir coisas excelentes. Os meus lábios se abrirão para a equidade. Equidade é o que é correto, é o que é justo. Então ele está dizendo: escutem, abram os ouvidos, ouvi, ou seja, abram os ouvidos, porque eu vou falar coisas excelentes. Os meus lábios se abrirão para a equidade. 7. Porque a minha boca proferirá a verdade. Os meus lábios abominam a impiedade. Você vê aqui que o versículo 7 fala que porque a minha boca proferirá a verdade. Ele está dizendo: a sabedoria anda com a verdade. Aqui no versículo 6, a sabedoria anda com o que é excelente. Ela anda para a equidade, para a justiça. O versículo 5, a sabedoria anda com a prudência. Então, a sabedoria anda com a prudência. Versículo 6, com o que é excelente, com o que é justo. Versículo 7, anda com a verdade e abomina a impiedade. Versículo 8, em justiça são todas as palavras da minha boca. A sabedoria anda com a justiça. Quem pratica injustiça não tem pacto, não tem aliança com a sabedoria. Em justiça são todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem perversa. Então, se você fala coisas tortuosas, se você fala perversidades, não tem como você dizer que tem um pacto com a sabedoria, que tem um pacto com Deus. Porque Deus, que é a sabedoria, ele só diz o que é reto. Versículo 9: todas elas são retas para o que bem as entende e justas para os que acham o conhecimento. Então você vê aqui que a sabedoria anda com o que é reto. Versículo 10: aceitai a minha correção, e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido. Versículo 10 está dizendo: aceite a correção. A sabedoria anda com a correção. 11. Porque melhor é a sabedoria do que os rubins, e de tudo que se deseja nada se pode comparar com ela. O versículo 11 está dizendo: a sabedoria vai trazer o que você precisa para toda a sua vida. Vai trazer a prudência,
que nós lemos no versículo 5, as coisas excelentes, que nós lemos no versículo 6, vai trazer a equidade, que nós lemos no versículo 7, vai trazer aqui a justiça, no versículo 8, a retidão, no versículo 9, a correção, no versículo 10. A correção significa que se você começar um caminho e se você começar um caminho, cada dia mais e mais, você vai consertando, corrigindo e indo, se aperfeiçoando para cada vez ficar melhor. E versículo 11: é por isso que melhor é a sabedoria do que os rubins, e de tudo que se deseja nada se pode comparar com ela, porque a sabedoria vale mais do que os rubins, do que ouro, do que prata, do que dinheiro. Porque com a sabedoria você acha o caminho para ter a riqueza. Com a sabedoria você encontra o caminho para a prosperidade. Agora o versículo 12. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. O versículo 12 está dizendo que a sabedoria anda com a prudência e com os conselhos. 13. O temor do Senhor é aborrecer o mal. Temor do Senhor significa ter extremo respeito pelo Senhor. No dicionário, temor pode significar ter medo ou ter extremo respeito. E é nesse segundo sentido que o temor do Senhor é aborrecer o mal. O absoluto respeito por Deus é aborrecer o mal. E respeitar a Deus acima de tudo, colocá-lo em primeiro lugar. É aborrecer o mal, aborrecer a soberba. A soberba é aquele pensamento de que eu sou autossuficiente, eu não preciso de Deus, eu sei o que eu faço, eu sei tomar as minhas decisões. É essa soberba. Então o temor do Senhor é aborrecer o mal e aborrecer a soberba, sujeitar-se a Deus, entender que Deus é que é o dono da verdadeira sabedoria. E a arrogância é quando eu arrogo para mim a capacidade de tomar as minhas decisões. Eu digo, eu é que sei o que eu faço. E aborrecer o mau caminho e a boca perversa aborreço. Deus aborrece essas coisas. A boca perversa, veja o que você tem falado. Nós falamos o que carregamos no coração. Então, se você tem falado muitos palavrões, se você tem falado muitas palavras negativas, isso é o que você tem no coração. Preste atenção, se você quer saber como que você está indo, preste atenção naquilo que você tem falado. Se você nunca prestou atenção, faça um exercício. Pegue uma folha todos os dias, no final do dia, e anote quais as palavras que você falou ao longo do dia. Depois de 3, 4 dias, veja o que você falou, como que você reagiu aos problemas. Você já vai saber como anda o seu coração e você pode mudar para palavras boas. Versículo 14. Para palavras de Deus. Ao invés de você troque os palavrões por palavras de oração. Peça a Deus, olha só a minha impaciência, olha só o palavrão que eu acabei de falar, olha só a raiva que entrou no meu coração. Use a sua boca para pedir ajuda a Deus, Deus vai ajudar você. 14. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Veja que agora a sabedoria está em letra minúscula. Deus está dizendo, meu é o conselho. Se você quer um conselho, receba de Deus. E a verdadeira sabedoria, sabedoria em letra minúscula é a inteligência, a justiça, a retidão. Tudo que nós estamos lendo aqui, que a sabedoria anda, a sabedoria que é Deus anda junto com as coisas excelentes, com a justiça, com a verdade,
com os conselhos, com a prudência, com a verdade, com a correção, com a retidão. Deus anda com tudo isso. Então, tudo isso é a sabedoria com letra minúscula. Então, meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Mais duas coisas que andam com a sabedoria. Quando você tem sabedoria, você tem entendimento. Você entende tudo o que você está fazendo. Você sabe por que você está indo por aquele caminho. E quando você tem sabedoria, você tem fortaleza. A pessoa que anda com Deus, ela sabe, eu tenho Deus, Ele é a minha fortaleza. Versículo 15: Por mim reinam os reis, e os príncipes ordenam justiça. O versículo 15 aqui, ele não está falando dos reis e dos príncipes que ocupam cargos políticos. Os reis e os príncipes aqui somos nós. Você pode nunca ter se dado conta, mas você é rei e você é rainha da sua vida. Nas coisas que se referem à sua vida, é você que reina. Eu não posso tomar a decisão por você sobre onde você vai, sobre se você aceita ou não a Deus, sobre o que você come, com quem você sai, a que horas você sai. Nem mesmo os pais, depois de uma certa idade, eles não têm mais controle sobre os filhos. Então, o versículo 15, então você é rei e rainha da sua vida e das suas decisões. E o versículo 15 está dizendo, por mim, se você andar comigo, Deus, reinam os reis. Você vai tomar boas decisões da mesma forma como as pessoas que são reis. Da mesma forma como um rei, como uma rainha, ocupam cargos importantes, decidem a vida de muitas pessoas e têm uma grande influência e poder. É por meio da sabedoria que você vai ser um rei, vai ser uma rainha na sua vida, vai ter a capacidade de tomar as melhores decisões e de conquistar riquezas e honra e influência sobre as pessoas. É pela sabedoria que reinam os reis e os príncipes ordenam a justiça. O versículo 16: Por mim governam os príncipes e os nobres. Sim, todos os juízes da terra. Então, o versículo 15 e 16 estão dizendo: você toma boas decisões. O juiz é uma pessoa que toma decisões. Então, quando ele fala aqui, sim, todos os juízes da terra, todas as pessoas que decidem vão tomar boas decisões pela sabedoria. Versículo 17: Eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me acharão. Veja o 17: Deus ama os que amam a Ele, e os que de madrugada o buscam o acharão. Se você tem pensado assim, Deus não me responde, Deus não fala comigo, separe um tempo de oração pela madrugada. Separe 3 dias. Pegue um final de semana, pegue alguns dias e reserve um tempo de oração pela madrugada. Faça um propósito de 3 dias de oração pela madrugada. Acorde um pouco mais cedo. Você pode acordar 1 hora mais cedo pela madrugada para falar com Deus. Você não precisa colocar o relógio para acordar às 3 da manhã. Se você acorda às 6, você pode colocar o relógio para despertar às 5 para buscar a Deus. Se você acorda às 5, você pode colocar o relógio para acordar às 4, às 4:30 e ter um tempo de oração, 30 ou 1 hora ou 30 minutos antes da hora que você normalmente acorda. Agora, se você acorda só 7 horas, 8 horas da manhã, então repense que você pode acordar um pouquinho mais cedo para buscar a Deus, para dedicar um tempo para buscar a Deus. O 17 fala: Eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me acharão. Versículo 18:
Riquezas e honra estão comigo, sim, riquezas duráveis e justiça. As riquezas que Deus tem para dar a nós não são só riquezas financeiras. Ele tem riqueza da vida eterna. Ele tem a riqueza da paz. Ele tem a riqueza da família em harmonia. Ele tem a riqueza de você ter filhos que são obedientes e que seguem pelo caminho da justiça e da verdade. Ele tem as riquezas do seu matrimônio abençoado. Ele tem as riquezas que você tem uma vida em que você tem para transbordar, para dar, para ajudar as pessoas que precisam. Você tem não só para você, mas você tem também para ajudar outras pessoas. Ele tem riquezas espirituais, paz, harmonia, comunhão, matrimônio, paternidade, maternidade. Ele tem riquezas e honra. Essas riquezas são riquezas duráveis, riquezas duráveis. A vida eterna dura para sempre. E justiça, Deus tem isso para os que buscam ele. Voltando aqui no versículo 17, eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me acharão. Se você tem uma agenda em que de manhã você tem muitas coisas para fazer, você pode retardar a hora que você dorme. Algumas pessoas fazem propósitos da seguinte forma: elas esperam à meia-noite e aí elas buscam a Deus por 1 hora, da meia-noite até meia-noite e 30 ou da meia-noite até 1 hora da manhã. Então, você pode fazer 3 dias de oração pela madrugada dessa forma. Da meia-noite até meia-noite e 30 ou da meia-noite até 1 hora da manhã. Tirando um tempo para que você realize oração, louvor, cante pelo menos uma música a Deus e leia pelo menos um salmo, algum texto bíblico para a sua meditação, para a sua reflexão com Deus. Faça 3 dias dessa forma. Você pode fazer tanto no começo da madrugada, algumas pessoas fazem no meio da madrugada. Colocam um despertador exatamente para as 3 horas e oram das 3 às 3:30 ou até às 4, mas outras fazem acordando 1 hora mais cedo. Então, veja qual a forma melhor que você consegue encaixar dentro da sua agenda, mas realize isso. O versículo 17 fala: eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me acharão. Faça um propósito com Deus. Diga a Deus: eu vou fazer aqui 3 dias desse propósito e eu quero que o Senhor me mostre o que o Senhor quer da minha vida. Se você estiver passando por uma barreira no seu trabalho, na sua faculdade, no seu casamento, alguma questão específica, você pode dizer: Senhor, eu vou colocar essa causa em propósito de oração. Me ajuda a resolver essa situação. Deus, ele responde mais rápido nas orações que são feitas de madrugada. E nas orações em que você tem um particular com ele, em que você vai diretamente a ele. Busque a Deus. O próprio Deus vai trazer respostas e soluções. Ele quer falar com você. Pelas madrugadas, ele quer falar com você. Quantas vezes você gastou madrugadas assistindo filmes, jogando conversa fora, numa roda de pessoas falando um monte de coisas que não tem, ou às vezes falando mal da vida dos outros? Não perca esse tempo da sua vida. Use esse tempo para que você fale com Deus. Versículo 18: riquezas e honra estão comigo. Sim, riquezas duráveis e justiça. Já comentamos o 18. O 19: melhor é o meu fruto do que o ouro. Sim, do que o ouro refinado. E as minhas novidades melhores do que a prata escolhida. O versículo 19 está dizendo que melhor é você ter a sabedoria do que ouro, do que prata. Por quê? Uma pessoa pode ter ouro e pode ter prata e pode não ter paz.
Uma pessoa pode ter ouro e pode ter prata, e pode não ter saúde. Pode não ter uma família, pode não ter harmonia na sua casa. Por isso que as riquezas de Deus valem mais do que o ouro e do que a prata. Versículo 20: Eu faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo. Deus, quando você anda com Ele, Ele te ensina como andar no caminho da justiça, no meio das veredas do juízo. 21. Para fazer herdar bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros. Veja, Deus, Ele faz isso. Versículo 20, ele faz você andar no caminho da justiça. Caminho da justiça significa no caminho do que é correto. Justiça está relacionada a quem é justo. Justo, lembre-se de uma roupa justa. A roupa justa, ela é colada no corpo. Então o justo, ele anda colado com os mandamentos de Deus. Então, o que é justo anda na justiça. Ele anda exatamente no caminho certo. Deus, ele faz andar pelo caminho da justiça, pelo caminho reto, no meio das veredas do juízo, bem no meio do caminho do que é certo, para fazer herdar bens permanentes, o 21, para que você herde bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros. Deus quer encher os seus tesouros. 22. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Aqui o 22 é como se a sabedoria estivesse falando sobre Deus. A sabedoria está falando aqui a partir do versículo 22. Deus me criou e Ele usou a sabedoria para criar tudo. Então o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. 23. Desde a eternidade eu fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. É como se a sabedoria fosse agora uma pessoa dizendo: Deus sempre andou comigo. Deus sempre faz tudo com sabedoria. Deus, ele decide, ele resolve tudo com sabedoria. Então o próprio Deus usa a sabedoria. É como se esse texto estivesse dizendo: se o próprio Deus, para criar tudo que foi criado, usou a sabedoria, quem somos nós para ignorarmos a sabedoria? Versículo 24: Antes de haver abismos, fui gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. 25: Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros. Outeiros são montanhas pequenas, são colinas. Então, antes dos montes, eu fui gerada. 26: Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. 27: Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo. 28: Quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo. 29: Quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não trespassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. 30: Então eu estava com ele e era seu aluno. A sabedoria está dizendo que o Senhor está acima dela. Foi o Senhor que criou a sabedoria. E era cada dia suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. 31. Folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. 32. Agora, pois, filhos, ouvi-me, ou seja, me escutem, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Bem-aventurado significa bem-sucedidos, felizes, porque felizes, bem-sucedidos serão os que guardarem os meus caminhos. 33. Ouvi a correção significa escutem a correção, ouçam a correção. Não a rejeiteis e sede sábios, ou seja, sejam sábios. 34. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. 35. Porque o que me achar, achará a vida e alcançará favor do Senhor. Favor do Senhor significa Deus, ele vai atender a você. Quando a gente pede para alguém fazer um favor para nós estamos pedindo: faz um favor para mim. A pessoa faz aquele favor de maneira gratuita, ela faz pela boa vontade dela, de querer nos ajudar. Então, o 35, porque o que me achar, achará a vida e alcançará favor do Senhor.
O próprio Deus, de boa vontade, vai querer ajudar você, dar respostas para você. Quem achar a sabedoria, andar na verdade, na correção, na retidão, vai alcançar o favor do Senhor. Tem coisa melhor do que você ter o favor do Senhor? Deus olhando para você e dizer: deixa eu te ajudar aqui, meu filho. Deixa eu te ajudar aqui, minha filha. Eu vou mostrar para você o caminho melhor. Tem coisa melhor do que você ter o Senhor querendo fazer um favor para você? Querendo mostrar para você o caminho certo? Então, versículo 36. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Aquele que pecar, errar com a sabedoria, violenta a sua própria alma. Todos os que aborrecem a sabedoria amam a morte. Então essa é a meditação de Provérbios, capítulo 8. E agora eu quero fazer um convite para que você receba a sabedoria, para que você receba a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, para que você receba esse conhecimento de Deus, para que você tenha comunhão, amizade, relacionamento com Deus. E esse convite é que você faça essa oração da tela, a oração de confissão. Essa oração se chama oração de confissão porque você confessa que você depende de Jesus. Você confessa: eu aceito Jesus como meu Senhor, para Ele ser aquele que lidera a minha vida, aquele que me governa, aquele que me lidera. E você confessa Jesus como seu único Salvador porque foi Ele, apenas Ele que morreu por todos nós. Então, nessa oração de confissão, você precisa ligar o seu pensamento com Deus. Se você ainda não fez essa oração para aceitar a Jesus, então você confessa a frase número 1 ali: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Ele vai ser o único Senhor da sua vida e o seu único Salvador. Aí você declara a frase 2: perdoa meus pecados. Você está reconhecendo que tem pecados e que precisa da salvação de Jesus. E me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. O Espírito Santo é o próprio Deus morando em você. Você está pedindo para que o Espírito Santo, para que o próprio Deus more em você e te ajude a guiar você até o céu. E a frase 3: escreve meu nome no livro da vida. Quando você recebe Jesus como Senhor da sua vida e como seu Salvador, reconhecendo que Ele te salva e perdoa os seus pecados, e quando você pede para ter o Espírito Santo, você se torna filho, filha de Deus. Então agora, na frase 3, você pede para registrar o seu nascimento no céu. O livro da vida é o livro que registra o nome dos filhos de Deus. Então você está dizendo: escreve o meu nome no livro da vida, registra o meu nome no céu. Em nome de Jesus, amém. Agora que você fez essa oração, procure uma igreja que prega que só Jesus deve ser honrado e todas as orações devem ser exclusivamente a Ele. Participe dos cultos para que você estude a Bíblia. Procure saber as datas dos cultos de ensino e participe dos ensinamentos para que você conheça a Bíblia, porque a Bíblia revela a vontade de Deus para nós. E participe dos cultos de oração. E você que é cristão, é cristã e parou de participar dos cultos de oração, participe dos cultos de oração. A oração é a chave da vitória. É na oração que você encontra intimidade e comunhão com Deus. Não tenha preguiça de orar. E você que está buscando respostas de Deus, faça propósitos para a oração de madrugada. Você viu ali no versículo 17 de hoje: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Busque ao Senhor e Ele vai responder a você. Vamos fazer a oração final. Senhor, te agradecemos porque o Senhor é bom, porque o Senhor cuida de nós, porque o Senhor nos protege, nos livra e nos dá sabedoria. Agora,
Traz a verdadeira sabedoria para esse teu filho, para essa tua filha, em todas as decisões, para que recebam as riquezas e a honra que o Senhor tem para aqueles que te buscam. Faz assim, abençoa as mulheres nesse dia, cada avó, cada mãe, cada filha, cada irmã, cada empreendedora, cada colaboradora, cada mulher que serve ao Senhor com algum ministério, sendo missionária, trabalhando com alguma coisa relacionada ao teu reino, cada mulher que agora está por algum motivo perdida, pensando em como resolver uma situação e não sabe o que fazer. Visita essa mulher agora, derramando entendimento e sabedoria. Visita também os teus filhos. Cobre eles com teu sangue, esse pai, esse irmão, esse marido que nesse Dia Internacional da Mulher se encontra desafiado a trazer um abraço, uma resposta, uma alguma coisa que a esposa, a filha, a irmã, a mãe ou a avó pediu que precisa e depende desse teu filho, desse teu servo. Eu peço que o Senhor dê sabedoria para que ele saiba como resolver essa situação de forma adequada, pela graça e pelo entendimento do Senhor. Abençoa todos, hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe a sua vida, seu lar, a sua casa e sua família, hoje e sempre. Busque a Deus, busque ao Senhor, busque a sabedoria. É dele que vem a sua resposta, a sua orientação. Ele tem riquezas e honra para todos que o buscam e que entregam toda a sua vida a Ele. Se você não entregou a sua vida a Jesus ainda, volte no vídeo e receba Jesus. E se você lembrou do nome de alguém, veio na sua mente a imagem de alguém, creia que foi Deus que colocou essa pessoa, esse nome na sua lembrança. Compartilhe esse vídeo com essa pessoa, porque Deus vai falar com essa pessoa também. Deus abençoe a sua vida grandemente. Amém e amém. E mais uma vez, feliz Dia Internacional da Mulher. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Amém e amém.